135, cantaremos em seguida. Toda glória te rendemos sem fim, aleluia, tua graça imploramos. Amém. A leitura devocional está no segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7, de 12 ao 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 12 a 15. O contexto é a consagração do templo de Salomão. Foi construído, então, na inauguração de uma festa espiritual maravilhosa, um acontecimento marcante na vida do povo de Israel. E no âmbito de toda a celebração, Deus se manifesta a Salomão como líder, como guia da nação, e vai lhe dizer essas palavras que nós vamos ler agora responsivamente. Coloquemos de pé os que puderem, e os irmãos lerão os versos 13 e 15, e o pastor lerá os versos 12 e 14. Segundo Crônicas 7, de 12 a 15. A congregação lendo os versículos 13 e 15. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam
chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isso, e Deus vai continuar falando a Salomão, manifestando o seu agrado por aquele lugar de culto e de sacrifício, e estabelecendo e relembrando as bases do concerto, as bases da aliança. Que condescendência maravilhosa Deus se colocar ao alcance do seu povo e aceitar manifestar-se a Ele naquele santuário tão modesto, né? Em contraste com sua glória. Os céus dos céus não podem contê-lo, mas o seu amor, a sua graça fizeram com que o Senhor nosso Deus se tornasse acessível aos seus filhos. Deus sempre foi acessível aos seus filhos, e Ele o é nos dias de hoje. Se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar a sua face, deixar seus maus caminhos, Deus continua abençoando e dirigindo a vida do seu povo. Nós vamos orar neste momento, e nós temos aqui dois pedidos específicos. Primeiro deles pelo irmão Aristóteles, é o esposo da irmã Beatriz. Ele vai submeter a uma cirurgia na terça-feira agora, no próximo dia 6, e ele pede oração da igreja em seu favor. E a filha dele também, a Cristiane, encontra-se internada no hospital Modelo com problemas pulmonares. Então, o pai e a filha, não? Nós vamos pedir então orações nesse sentido agora, e o irmão Doraldino orará em favor do irmão Ari, e o irmão Floriano orará pela irmã Cristiane neste momento, elevando-nos a Deus na sua presença. Vamos orar. Pai Celeste, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, mas esse privilégio que nos concede nesse teu dia, estarmos aqui reunidos em Teus santos nós. Graças te damos, Senhor, pelos cuidados de Ti conosco, Senhor. Agradecemos, Senhor, esse ano que passou, Senhor. Teus cuidados tiveste com cada um de nós, Senhor, nos ajudando a trilhar os teus caminhos, Senhor. Te imploramos, Senhor, que nos ajude no decorrer desse ano, Senhor. Nós possamos procurar, Senhor, te servir melhor, Senhor. Com teu amor, com tua paciência, Senhor, nos conduzir no teu santo sucesso. Nesse momento, colocamos na tua presença Cristiane, Senhor, e pede em seu favor que tu possa visitá-la lá naquele hospital, Senhor, de acordo com a necessidade, com o teu querer, Senhor. Tu possa operar ali maravilhas, Senhor, porque tudo está nas tuas mãos, Senhor. Amém. Tu possa orientar aqueles médicos, Senhor, para que cuide sobre a tua orientação naquela processo. Nós colocamos, Senhor, a tua presença agora no culto que vai se iniciar, Senhor. Tu possa, Senhor, abrir os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra, guardar em nossos corações para o proveito da nossa vida espiritual e tudo que melhor que vocês. Nós oramos agradecendo o nosso santo Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos vamos voltando e temos por certo que a tua presença é indispensável. Não seja Deus. Em um momento, Deus, tão sublime, tão agradável, tão propício, em que nos curamos da tua presença para te louvar o que o Deus que apresentamos, o Deus desse teu servo, irmão Ari, Senhor, que já está nas tuas mãos, aos teus cuidados. Mas, Senhor, queremos dividir mais e mais a tua assistência sobre a vida de você. Permitindo-nos, ó Deus,
igreja, Senhor, reconhecendo os teus feitos, as tuas obras e maravilhas que tem operado em nosso meio. E pedimos, ó Deus, que tu seja em todos nós e guardeste com todas as nossas vidas, com especialidade nesse momento que estamos conhecendo. Amém. E as tuas mãos estejam sempre estendidas, Deus. Os teus olhos de misericórdia estejam voltados e os teus ouvidos atentos à adoração que Deus recebe do Pai. Nos permita, Senhor, que em tempo algum nos falte, ó Deus, esta consciência. Nunca nos falta, ó Deus, a maneira de ouvir a tua voz e reconhecer os teus feitos abundantes. Nós te pedimos que louvamos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Pode sentar-se, irmão. Hoje não temos o coro, não temos os conjuntos completos, não temos música especial confirmada até agora. Não sei se há solo, não sei se há uma outra apresentação. Grupo de louvor, não tem informação nenhuma. É isso mesmo? Vamos então, queridos irmãos, abrir as nossas Bíblias e ler o texto que servirá de base para a nossa meditação desta noite. E eu vou pedir-lhes que abram no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler o 7 também, 7 e 8, é a mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Especialmente a expressão, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Acredito que muito próprio seria para nós hoje à noite, desde que ainda vivemos um momento de transição para um novo ano, na nossa peregrinação, falar um pouco sobre o céu. Porque a Bíblia fala sobre o céu. E quando fala sobre o céu, ela nos comunica uma realidade que está além dos sentidos, mas ao alcance da fé. Uma realidade que podemos acessar espiritualmente, que é uma realidade espiritual. Uma realidade tão mais significativa do que esta realidade imediata e secular, porque esta é transitória, aquela permanente. Porque esta é imperfeita, aquela é imaculada. Porque esta é vinculada a dores e a lutas e a decepções e a fracassos, aquela é perfeita, bem-aventurança total, felicidade no verdadeiro sentido da palavra. Porque esta dura por alguns anos, aquela se estende de eternidade a eternidade. Nesta nos cansamos e nos afadigamos, naquela
somos revestidos da incorruptibilidade e da absoluta semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Nesta, estamos sujeitos às enfermidades, à corrupção. Naquela, desfrutaremos um corpo glorioso, como o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. E esta realidade só ganha sentido, essa realidade só ganha significado, só tem sabor, só podemos nos situar na viagem no tempo à luz daquela. Porque se não houver o céu em perspectiva, se não há um definitivo, se não há uma realidade final onde todas essas questões se resolvam, então não vale a pena viver. Por isso a Bíblia fala do céu. E dê-nos o Senhor nosso Deus, dê-nos o Senhor nosso Deus a sensibilidade, dê-nos o Senhor nosso Deus a capacidade, o alcance para absorver essa realidade de tal maneira que nós possamos viver a realidade presente à luz dessa outra realidade, e possamos suportar a transitória aflição do presente século à luz da glória imarcessível que está reservada para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então ele me mostra o rio puro da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore estão para a cura dos povos. Nunca mais haverá ali qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Então já não haverá mais noite, e nem precisarão eles de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, de 1 a 5, é uma das passagens bíblicas que nos falam do céu. A Bíblia começa falando de um passado de glória. A Bíblia começa falando de um paraíso de perfeição, onde o sofrimento e a morte e o pecado não eram conhecidos, e termina falando-nos de um lugar restaurado. Nós poderíamos dizer que ela começa com um paraíso perdido e termina com um paraíso restaurado. Ah, amados, como seria diferente nossas vidas, como seriam diferentes nossas vidas se nós pudéssemos ter uma percepção e viver a realidade do céu com mais intensidade. Se alimentássemos de tal maneira a nossa fé que o céu fosse para nós uma realidade familiar, de sorte que quando fôssemos para lá, não houvesse ali quase muita novidade, nós estaríamos devidamente adaptados a ele, mesmo antes de entrar nele. Senhores, já podemos ter aqui na terra muitas amostras do céu. Podemos ter aqui na terra muitas amostras do céu. E eu medito da seguinte maneira. Uma ilustração interessante. Quando Cristóvão Colombo partiu com aquelas naus rumo ao desconhecido, no dizer de Camões, singrando mares nunca dantes navegados, ele tinha as narrativas de Marco Polo e tinha algumas convicções que abraçara na época de que navegando para o ocidente ele chegaria às Índias. Marco Polo foi um viajante da Idade Média e ele escreveu algumas coisas falando sobre um caminho alternativo para as Índias. Colombo procurou a ajuda do governo italiano, esteve procurando ajuda de outros governos e foi conseguir ajuda na Espanha. E então começa uma viagem
rumo ao desconhecido, contrariando todas as expectativas e todas as teorias do tempo. Colombo tem na sua mente, Colombo tem na sua convicção que ele vai chegar às Índias por esse caminho. As peripécias da viagem são as mais desastrosas e dramáticas possíveis. A água no fim, terra que nunca chega, alimentação escassa, os marinheiros querem desertar, alguns começam a querer desobedecer às ordens, começa a se instalar uma revolta a bordo. Alguns acham que Colombo não está mais no domínio de suas faculdades mentais. No auge da confusão, alguns sinais começam a acontecer. Algumas algas flutuando nas águas. Alguns dias depois, alguns pássaros voando. Então, dizem os historiadores, que esses sinais, antes que eles vissem o horizonte, antes que pudessem vislumbrar a nova terra, aqueles sinais antecipados deram-lhes ânimo para continuar a jornada. Eu fico pensando que na nossa grande travessia da vida, em direção ao céu, Deus proveu-nos de muitos sinais que reforçam a nossa confiança e o nosso alento em relação a essa realidade que está além da nossa vista, está na nossa fé, mas os sinais nos animam. Então podemos ter na terra muitas amostras dos céus. Sabe qual é uma amostra do céu? Um pecador se convertendo é uma amostra do céu. Um pecador que se converte, um pecador que é transformado pelo poder do Evangelho, uma alma que se entrega nas mãos de Jesus Cristo e nasce de novo, é um sinal do céu, que é uma experiência espiritual sublime demais. A igreja é outro sinal do céu, uma comunidade que não foi formada por decreto de homem nenhum, uma comunidade que não se reúne sob ameaça compulsória de nenhuma lei, de nenhum exército, de nenhuma arma, mas que se forma de pessoas convertidas e se perpetua de geração em geração como um povo diferente, perseguida, proscrita, eliminada em muitos pontos da história, desafiada por heresias, escândalos, perseguições, mas a igreja sobrevive, sem armas, sem recursos materiais nenhum, sem poder político algum, ela sobrevive, é o sinal do céu. Outra amostra do céu que nós temos é a comunhão dos salvos, a comunhão que não é conhecida em nenhum outro âmbito do convívio humano. A comunhão que se estabelece entre pessoas que creem em Jesus Cristo é uma realidade que não se compara a qualquer outro tipo de relacionamento no mundo. Os hinos que cantamos são amostras dos céus, não só pelo ritmo diferente, a métrica diferente, a forma diferente, mas o conteúdo diferente, a finalidade diferente de toda outra música que nós conhecemos. As orações dos crentes são outra amostra do céu, porque quando alguém ora, está falando com Deus, está tendo acesso ao coração de Deus, está num diálogo, está num colóquio íntimo com um amigo que não vê, mas é tão real quanto a pessoa que está ao seu lado. Então, quando estamos orando, particularmente, ou familiarmente, ou congregacionalmente, nós temos nas orações dos santos amostras do céu. Outra amostra do céu é a consolação que o Espírito Santo nos comunica, porque nas aflições e angústias da vida, nas perdas e nas tragédias, o que é que explica a nossa perseverança?
uma consolação sobrenatural que o Espírito Santo de Deus comunica aos que creem. E essas consolações do Espírito Santo ao coração dos que creem em Jesus Cristo são amostras do céu, sinais antecipados dos céus, como Colombo, que não chegou ainda, mas são tão evidentes os sinais da terra adiante, além do horizonte, que ele diz, vale a pena prosseguir, e não houve argumento mais contrário. O céu é uma realidade tão doce, que lá no íntimo, todas as pessoas esperam alcançar o céu. Eu nunca encontrei uma só pessoa que não tivesse algum desejo, ou alguma esperança de ir para o céu. Mesmo que essa pessoa às vezes negue com seus lábios, no íntimo do seu coração, nos recônditos da alma, há uma ansiedade, há uma como que impulsão para o céu, uma atração pelo céu. Então esta esperança, esse desejo que o homem tem de ir para o céu, é uma demonstração, é uma evidência, é uma prova que não pode ser deixada de lado. Apesar de algumas pessoas dizerem não acreditar nos céus, o consenso universal é tão grande do desejo que as pessoas têm de ir para o céu, que ela não pode ser deixada de lado por um investigador sério da verdade. Todos têm esperança de ir para o céu, todos. Infelizmente, nem todos têm a esperança bíblica de ir para o céu. Uma coisa é ter uma esperança fluida, uma esperança embaçada de ir para o céu. Outra coisa é ter uma esperança bíblica de ir para o céu. Uma é ter uma esperança genérica de ir para o céu. A outra é ter uma esperança específica de ir para o céu. Então, o que Deus deseja e o que a Bíblia se propõe a fazer é nos alimentar essa esperança e torná-la para nós algo específico, algo concreto, algo objetivo, algo seguro e certo. Não ficarmos mais numa esperança difusa, não ficarmos mais numa esperança sem conteúdo, vazia, sem norte, mas darmos uma esperança segura e certa. As Escrituras se propõem a fazer isso com muito sucesso, diga-se de passagem. A Bíblia diz que Jesus Cristo salva, a Bíblia diz que Jesus Cristo purifica, a Bíblia diz que Jesus Cristo perdoa. Você pode ter a sua ideia particular acerca de como ir para o céu, mas o importante mesmo é o que diz Deus a respeito do céu, o que diz Jesus a respeito dos céus, o que diz a Bíblia a respeito dos céus, porque é a opinião da Bíblia que é prevalente. Jesus Cristo diz: arrependei-vos. Então a primeira coisa que Jesus diz a respeito do céu, é a primeira condição para que o céu seja nosso, é o arrependimento. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele disse aos judeus: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Porque se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. De sorte que Jesus, quando fala do céu, dessa realidade espiritual magnífica, indescritível, a Bíblia diz que ela é inefável. Paulo diz que é inefável, ou seja, uma realidade que não pode ser traduzida na palavra humana. E se você quer entrar para essa realidade, a primeira condição de Cristo é: arrependa-se dos seus pecados. Na verdade, ele está dizendo: reconheça que você é um pecador, reconheça que você não está qualificado para entrar nos céus, e reconheça que você pessoalmente não pode fazer o seu caminho para lá. Mas ele diz mais. Quando ele fala para o céu, ele diz, sobre o céu, ele diz: crede. Então a primeira coisa que Jesus diz a respeito da entrada e do contato com os céus é: arrependei-vos. Essa é a mensagem que João Batista veio pregando e que Jesus Cristo pregou no seu ministério. A segunda é: crede.
Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê no Filho não é condenado. Quer dizer, tem acesso ao céu. Então, quando Jesus fala do céu, Ele fala duas coisas. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você é um pecador e reconheça que você não pode fazer o seu caminho para lá pessoalmente. Em segundo lugar, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Em outras palavras, ninguém vai ao céu a não ser por Ele. Arrependimento e fé. O que é o céu, biblicamente falando? Em primeiro lugar, o céu é um lugar. O céu é um lugar. O céu não é somente uma ideia esotérica. O céu não é um conceito filosófico. O céu não é simplesmente um princípio teológico. O céu é um lugar. O endereço por nós é ignorado. Só quem sabe o endereço e nos leva para lá é Jesus Cristo, o capitão de nossa salvação, o piloto do barco da vida. Nós confiamos a Ele o nosso destino, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso ser. E Jesus Cristo, com certeza, levará o nosso barco até o porto desejado, porque o céu é um lugar. João capítulo 14, versículo 2: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. De sorte que Jesus Cristo se refere ao céu como um lugar com características próprias, como São Paulo, como Londres, como Nova York, como Paris. Em segundo lugar, o céu é um lugar preparado. Então, primeiramente, é um lugar. É um lugar. Em segundo, é um lugar preparado. As mãos que prepararam os céus são mãos operosas e mãos poderosas. As mesmas mãos que prepararam este céu e esta terra, as mesmas mãos que prepararam o sol e as estrelas para brilhar no firmamento, as nebulosas, os cometas, os astros e satélites, o sol e o sistema e o seu sistema, a terra, o ecossistema em que vivemos, as fontes das águas, os mares, as flores, o ar que respiramos, o fogo, a terra. As mesmas mãos que prepararam esta realidade que podemos ver são as mãos que prepararam a realidade que não podemos ver. As mãos que prepararam os céus foram as mãos que foram perfuradas na cruz. As mãos que prepararam os céus são as mesmas que criaram o universo. As mãos que prepararam os céus são as mesmas que foram pregadas na cruz do Calvário por nós. As mãos que prepararam os céus são firmes, que convidam e amparam e aceitam a todos os que creem. Todo que o Pai me dá vem a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. As mãos que preparam o céu são as mesmas mãos que recebem o pecador e segura firmemente, e ninguém arranca um salvo das mãos de Cristo. Em terceiro lugar, o céu é um lugar seguro. Não é um lugar, em primeiro lugar. Em segundo, é um lugar preparado pelas mãos do próprio Jesus Cristo. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele mesmo prepara o céu. E em terceiro lugar, é um lugar seguro. Uma das características da personalidade humana é o desejo de segurança. Todos nós desejamos segurança. E eu diria aos irmãos que é muito difícil a vida sem segurança. A plataforma de qualquer candidato a qualquer cargo público tem que passar pela segurança. Uma das preocupações dos grandes centros ao redor do mundo é a questão da segurança.
Um dos problemas gravíssimos da Argélia, de Ruanda e de outros cantos do mundo é a insegurança. Isso em qualquer sentido, não só na violência, mas nas instituições, nos afetos. De sorte que, meus queridos irmãos, o que seria de nossa vida se não tivéssemos certas seguranças? Pois o céu é um lugar seguro. Se você anela por segurança espiritualmente falando, a Bíblia diz que o céu é um lugar seguro. Jesus Cristo disse: nenhum daqueles que me deste se perdeu. Então, nas mãos de Jesus Cristo, nós não nos perdemos mais. Não há perigo algum de entrarmos à deriva. Não há perigo algum de cairmos de sua graça. O céu é um lugar seguro. Ali não haverá mais maldição contra ninguém. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O mar já não existe. Ali não morrem mais. Não há hospitais, não há cadeias, não há delegacias, não há polícia, não há exército, porque é um lugar seguro. Em quarto lugar, o céu é um lugar eterno. Meus queridos irmãos, o tempo é um elemento essencial nesta vida, inexorável, inescapável. Mas lá é um lugar eterno. Já conseguiu imaginar, já procurou pensar em uma situação de eternidade? Nós experimentamos nessa vida tantas coisas boas, mas o tempo conspira contra elas e contra nós. Céu, lugar de eternidade, bem-aventurança eterna, presença eterna, felicidade eterna. Em quinto lugar, o céu é um lar. Porque é uma cidade pode ser fria, pode ser indiferente, uma cidade pode ser insensível, pode ser violenta, mas não é assim o lar, porque o céu é um lar. Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Significa que somos uma família. A Bíblia chama Deus de Pai. Jesus Cristo não se peja de chamarmos irmãos, e nós nos chamamos de irmãos. Isso nos torna uma família. Por isso que o céu é lar. Lar é lugar de calor. Lar é lugar de carinho. Lar é lugar de sensibilidade. Lar é lugar de coração. Lar é lugar de interesse genuíno de uma pessoa por outra. Lar é lugar de amor, de envolvimento, de doação, de troca. O céu é casa de meu Pai. Quando vamos para o céu? Quando vamos para o céu? O céu está mais perto de nós do que imaginamos. Ao ladrão na cruz ao seu lado, que se convertia naquela hora, Jesus Cristo lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A respeito de Lázaro que morreu, a Bíblia diz que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 22. Portanto, senhores, se perdermos o céu, perdemos tudo. Eu diria antes, se deixarmos de ganhar o céu, porque na verdade quem o tem não o perde mais. Mas se um pecador deixar de ganhar o céu,
ele deixou de ganhar tudo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, todo aquele que crer no nome de Jesus Cristo irá para o céu. E finalmente, senhores, enquanto o céu não é uma realidade para aonde já tenhamos chegado, enquanto nós não estamos nos céus, o céu pode estar em nós. Enquanto não estamos nos céus, os céus podem estar em nós. E eu diria que o que Deus deseja na sua orientação, dentro da sua palavra, é que nós descobramos esse segredo de viver bem esta vida. Enquanto não estou no céu, que é um lugar para onde nós vamos com certeza total, o céu pode estar em nós. Se você acompanhar a vida dos homens e das mulheres de Deus ao longo das Escrituras, você verá que a vida dessas pessoas não foram vidas fáceis. As vidas dessas pessoas não foram mares de rosas, não foram simples. Foram vidas sacrificadas, foram vidas martirizadas. A Bíblia fala que aqueles homens pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos, puseram em fuga exércitos estrangeiros, passaram por provas de escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Assim houve essa conveniência, esta pleiade tão grande de homens e mulheres de Deus que sofreram isso. Está em Hebreus 11. Não, a vida deles não foi jamais um mar de rosas. E eu diria aos irmãos, sem medo de errar, que as vidas dessas pessoas, em muitos casos, foram bem mais difíceis do que as nossas. Por que perseveraram eles? Por que foram até o fim? Por que pagaram o preço? Eu lhes digo por quê. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que eles esperavam uma melhor ressurreição. Em primeiro lugar, esperavam uma melhor ressurreição. Vou dizer o seguinte: eles esperavam uma realidade superior a esta, que para eles era algo bastante concreto. Em segundo lugar, porque enquanto não estavam nos céus, porque não se pode chamar do céu esse tipo de vida, enquanto não estavam nos céus, com certeza o céu estava neles. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, no decorrer de mais um ano, 1998, a descobrir este céu que já está em nós. E a cada dia desfrutarmos as alegrias, as bênçãos e as certezas, as realidades deste céu que já está em nós. Porque aí ganharemos forças para chegar até a praia do céu, onde vamos estar, com certeza, todos juntos, um dia. Que Deus nos abençoe. Agora eu acho que estamos preparados para celebrar a ceia do Senhor hoje à noite. Porque a ceia do Senhor tem esse elemento também de trazer a memória. Na verdade, Jesus Cristo disse: fazer isto em memória de mim. Quando ele se refere aos coríntios sobre a ceia, a ordenança da ceia para a igreja, Jesus, nesta
ordenança, tem vários ensinamentos. A finalidade toda é trazer a memória. E ele disse: fazer isto em memória de mim, até que venha. Porque não vou beber de novo convosco o fruto da vide, até que o faça novamente convosco no reino de meu Pai. Ora, esta ceia que vamos participar hoje à noite, ela antecipa, ela é outro sinal do céu. Porque hoje vamos participar de uma ceia na igreja local, celebrada por algumas pessoas, embalados por nossa fé em Jesus Cristo. Naquele dia Jesus celebrará de novo, vai sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os profetas e os apóstolos e os crentes de todos os tempos, e ele então vai de novo participar das bodas, da ceia do Cordeiro com seu povo. De sorte que a ceia me lembra também, ela é mais uma amostra do céu que as Escrituras descrevem. Nós vamos chamar os irmãos Gervásio Brandão, Everaldo Balbino, Maria do Carmo Rico, Francisca Bumbres, para juntamente conosco distribuírem pão, distribuírem o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que o céu fosse nosso. 123 é o hino que vamos cantar, irmão Ananias. O irmão nos ajudará, e a irmã Rosumira, nesta parte final do nosso culto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai falar sobre a ceia, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, de sorte que Paulo reconhece e ensina que a ceia é uma ordenança de Cristo, não é uma ordenança apostólica, é uma ordenança de Cristo. Então nós vamos fazer isto obedecendo o próprio Jesus Cristo. Eu recebi do Senhor o que também entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos fazer isto em seguida. No hino 123 nós cantaremos enquanto recebemos o pão, ficando em pé aquelas pessoas que vão hoje à noite participar da comunhão do pão, da comunhão do cálice, em memória de Jesus. À medida que recebe o elemento, senta, e então aguardamos que todos recebam. 123, entoemos a primeira estrofe. Pecadores,
O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso que a ceia é um memorial, não é um sacramento. Não há nela uma graça especial, é um memorial. Então é uma cerimônia que nos faz lembrar um fato: o corpo de Jesus Cristo entregue por nossos pecados. Naquela noite, o Senhor Jesus Cristo deu graças ao partir o pão. Está no versículo 24. Tendo dado graças, o partiu e então disse. Nós iremos imitá-lo com nossa irmã Francisca, orando e dando graças por esta maravilhosa realidade que Jesus Cristo tornou possível, morrendo por nós. Amados irmãos, comamos todos em memória de Jesus. Como nossa alma se alegra e vibra ao imitarmos Jesus, que ele fez naquela noite. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós iremos imitar a Jesus e obedecer-lhe a ordem, também participando do cálice nesta noite. Coloquemos-nos de pé. A segunda estrofe do hino já começado diz: quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Esse cálice está em suas mãos, é um símbolo do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Cantemos a segunda estrofe.
todos recebam o cálice, em que contém um elemento, o fruto da vide, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, preço de redenção. Pedro afirma: não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço do resgate. Por isso podemos ter certeza do céu. Não vai depender da força nem do querer do homem, mas depende da graça de Deus e do sangue precioso de Jesus. Irmão Gervásio Brandão dará graças, depois beberemos juntos em memória de Jesus. Amém. Amados irmãos, bebamos todos em memória de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, em Tua presença nos reunimos neste primeiro domingo do novo ano que nos dás, e com alegria recebemos da Tua palavra a consolação, a força e a esperança que precisamos para continuar a nossa peregrinação. Nós Te louvamos por tantas amostras e tantos sinais evidentes dessa realidade soberana que espera os que creem, que nós só podemos dar-Te graça de todo o nosso coração e pedir-Te que nos dê sensibilidade para perceber, compreensão para absorver esta verdade, coração para crer nesta bênção maravilhosa. A Bíblia diz: se esperamos em Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque certamente quem espera em Jesus só nesta vida não entendeu ainda a realidade do céu. Nós queremos que esse céu que já está em nós se manifeste no nosso viver diário, de tal maneira que nos conforte, nos fortaleça, nos dê fibra para viver e enfrentar as vicissitudes, as provações, as tristezas às quais estamos sujeitos como todas as demais pessoas. A grande diferença é que existe o céu no nosso coração. Nós Te pedimos que essa realidade galvanize tudo aquilo que fizermos e possamos viver em torno dela tudo aquilo que fizermos. Que a Tua igreja seja uma comunidade celestial para viver, prelibar as delícias do mundo vindouro, mas também para anunciar ao pecador, sem certeza e sem paz, o Teu amor insondável. Dirige a Tua igreja durante esta semana, durante este mês, durante o novo ano, para que juntos prossigamos fazendo o ministério que nos confiaste. Acrescenta muitos novos irmãos a esta congregação, atrai os pecadores, dá-nos o poder e a unção para pregar a Tua palavra de forma convincente e esclarecedora. Permite que vivamos em amor, comunhão, perdão, compreensão entre nós, de sorte que a atmosfera que há de reinar em nossa igreja possa ser um fator de atração para as pessoas ao nosso redor. Ampara os irmãos sob tratamento de saúde, para que acima de tudo, dos remédios, dos médicos e das técnicas, estejam as mãos de Jesus Cristo,
o médico dos médicos, o Senhor por excelência. Que tu possas amparar os teus servos e conceder a bênção de sua recuperação para a glória do teu nome e para proveito do teu evangelho. Abençoa as famílias da igreja, os visitantes que estão conosco, dando a todos uma semana abençoada e feliz em tua presença. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Última estrofe nós cantaremos agora. Aguardamos a todos esta semana, terça-feira, culto de oração, corpo diaconal, quarta-feira, estudo bíblico e oração. Estamos estudando o mormonismo. Se alguém tem interesse, venha para estudar conosco. Esperamos vocês na quarta-feira às 20 horas. No final de semana temos as duas cerimônias de casamento, uma em nossa igreja, a outra aqui de Bom Vital. A Lucimara também estará se casando. E no domingo, todos reunidos aqui na escola dominical, 8h30 da manhã, temos a reunião de oração. Por que não fazer no ano novo o propósito agora de participar das reuniões de oração da igreja? São reuniões muito abençoadas e delas eu não abro mão de espécie alguma. Uma bênção muito grande. Meia hora que nós passamos orando juntos dá um novo significado para o domingo e para a semana. Vale a pena investir esse tempo. Nós vamos agora, queridos, encerrar com a primeira e última estrofes do hino 114 e a bênção apostólica. Primeira e última estrofes do hino 114 e depois a bênção final, a bênção apostólica. Quando
E agora, Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com teu povo reunido neste lugar, durante a semana que se abre, como foi antes dos séculos, agora e para sempre, para todo o teu povo. Amém.